Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Informação Maricampo. Bom dia, Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02, 7:02, começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, você amanhecendo o dia muito bem informado. Hoje, 17 de outubro, ano de 2024, muito bom dia para você de casa, muito bom dia para você do trabalho, para você que acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Jornal Maricampo, Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Pousada dos Flamboyantes em Cerro Corá. Lamartine Locações. Rivaneide, o melhor bolo do litoral sul. Terra Molhada Turismo de Aventura e Paçoca de Pilão em Pirangi do Norte. De agora até às 8 horas, você vai ficar muito bem informado de todas as notícias em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo. Para iniciarmos muito bem, vamos trazer ele, o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías. Bom dia, Paulo, tá tudo bom? Bom dia, Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. E eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Operação mira grupo suspeito de furtos e roubos em prédios de luxo no Paraná. Prejuízo ultrapassa 50 milhões de reais. Uma operação da Polícia Civil do Paraná ontem mirou um grupo suspeito de furtos e roubos em prédios de luxo no Paraná e em outros estados. O prejuízo, segundo a investigação, ultrapassa os 50 milhões de reais. No Paraná, o grupo é suspeito de cometer 7 crimes em menos de 3 meses, segundo a polícia. Há vítimas também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina. Imagens divulgadas pela polícia mostram os suspeitos em diferentes condomínios entrando com facilidade e também saindo dos locais com malas. Foram cumpridos pela Polícia do Paraná, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, 5 mandados de prisão preventiva e 13 de mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo. Outros 3 suspeitos com mandados em aberto não foram localizados. Conforme a polícia, os crimes eram cometidos praticamente em todas as semanas, sempre em lugares diferentes. As investigações tiveram início há 1 ano. De acordo com o delegado da Polícia Civil de Goiás, Altair Gonçalves Júnior, esses indivíduos, utilizando-se de engenharia social, entravam na área social dos condomínios, muitas vezes passando por moradores ou visitantes. Com acesso ao condomínio, invadiam os apartamentos mediante arrombamento e subtraíam diversos objetos de valor, aproveitando-se da ausência dos proprietários. A operação é fruto de investigação com apoio das polícias civis de São Paulo e Goiás. Segundo a polícia, foram apreendidos ontem joias e relógios, além de outros itens que serão usados no prosseguimento das investigações. Repórter Brasil News. Apagão já causou 1,650 bilhão de reais em prejuízos ao varejo e aos serviços da cidade de São Paulo. Levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio SP, aponta que a falta de eletricidade em parte significativa da cidade de São Paulo, que já dura 5 dias, está gerando prejuízos graves aos setores do varejo e de serviços. A perda é estimada em 1,650 bilhão de reais. Segundo a entidade, os cálculos consideram o faturamento que empresas dos 2 setores deixaram de registrar no período e as perdas brutas até a última segunda-feira. O apagão, que ocorreu após o temporal da última sexta, atingia mais de 250 mil imóveis na manhã de ontem na Grande São Paulo.
Já o balanço divulgado no início da tarde de ontem pela Enel, empresa concessionária de distribuição de energia, apontava 220 mil endereços ainda sem luz. Só no varejo, segundo o FEComércio, os prejuízos são de pelo menos 536 milhões de reais nos 3 dias em que parte dos agentes do setor ficou sem funcionar. No caso dos serviços, as perdas somam 1 bilhão e 100 mil reais. Repórter Brasil News. Pentágono diz que militares dos Estados Unidos já estão em Israel para instalar sistema de defesa antimísseis. Os primeiros componentes para a instalação do THAAD, Sistema de Defesa Antimísseis de Longo Alcance fornecido pelos Estados Unidos para Israel, começaram a chegar ao território israelense na segunda-feira. Em um comunicado oficial, o Pentágono disse que alguns militares americanos já estão trabalhando na montagem do equipamento, mas que outros ainda irão nos próximos dias e que o THAAD estará totalmente operacional em breve. Esse é um sistema de defesa antimísseis terrestres que pode ser transportado. Ele é altamente eficaz contra ameaça de curto e médio alcance. Embora seja utilizado para a defesa terrestre, o sistema também pode atingir alvos fora da atmosfera. O sistema será operado pelos militares americanos na defesa do país aliado contra eventuais ataques do Irã. O secretário de Defesa americano autorizou o envio de uma bateria de defesa de grande altitude e de uma equipe de militares americanos a Israel, que ajudarão a reforçar as defesas aéreas do país após os ataques serem procedentes do Irã, disse o porta-voz do Pentágono, general Pat Ryder. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. E os ataques de radicais Fulani na Nigéria têm superado em números de mortes os grupos terroristas Boko Haram e a província da África Ocidental do Estado Islâmico, conforme mostra um recente relatório do Observatório de Liberdade Religiosa na África. Segundo o Morning Star News, o relatório enfatiza que a maior parte das vítimas são cristãos que sofrem perseguições e ataques em suas comunidades. Dos 30.880 civis mortos nos últimos 4 anos, 16.769 eram cristãos, destacando que a violência Fulani tem uma motivação clara de destruir o cristianismo. Repórter Brasil News. E em uma nova pesquisa realizada pelo Instituto de Fé e Cultura em parceria com a Lifeway Research, revelou que, apesar da maioria dos evangélicos reconhecer a responsabilidade de compartilhar os ensinamentos bíblicos, muitos se sentem despreparados para isso. O levantamento intitulado Pesquisa sobre Engajamento Cultural Cristão de 2024 indicou que 92% dos entrevistados acreditam que é dever do cristão compartilhar verdades da palavra de Deus com pessoas que têm visões diferentes. No entanto, apenas 18% dos evangélicos estão prontos para qualquer oportunidade de compartilhar o que a Bíblia diz, destacando uma necessidade crescente de capacitação dentro das igrejas. Repórter Brasil News. E aos quase 30 anos, Hu hoje dedicou boa parte de sua vida ao serviço cristão, atuando como professor na Escola Bíblica Dominical EBD por 8 anos e vendendo bíblias e literaturas cristãs. Desde o início de 2023, ele se aventurou a distribuir esse material precioso para cristãos espalhados pela China, uma prática que, apesar de não ser ilegal por si só, esbarrou nas duras restrições impostas pelo governo comunista. Essas restrições levaram à sua prisão, acusado de operações comerciais ilegais. Uma acusação que, para os cristãos comprometidos, é mais uma expressão da perseguição religiosa que se intensifica no país. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Depois de números alarmantes de queimadas no país, o governo federal entregou nesta terça-feira ao Congresso um projeto de lei que endurece penas contra crimes ambientais. Antes de enviarem a proposta ao Legislativo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foram recebidos pelo presidente Lula, que defendeu a tramitação do PL em regime de urgência. Eu acho que com bom trabalho a gente consegue fazer com que seja aprovado em regime de urgência na Câmara e depois no Senado, para que a gente possa dizer de uma vez por todas as pessoas que agem como se fosse bandido nesse país, achando que estão destruindo uma coisa dos outros, quando na verdade estão destruindo a qualidade de vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, das pessoas que virão. Então, esse país apenas está mostrando que daqui para frente a gente não vai brincar com crime ambiental. As pessoas terão que ser punidas severamente.
Durante o encontro, o ministro Lewandowski explicou que o texto atualiza a lei de 1998 sobre crimes ambientais e disse que a ideia é evitar a repetição da onda de incêndios, segundo ele, de origem claramente criminosa no país. Os crimes ambientais hoje estão ligados não apenas ao desmatamento ilegal, mas ao tráfico de animais silvestres, ao garimpo ilegal. Então, a pena máxima, que em geral era de 3 anos, variava de 2 a 3 anos, nós estamos aumentando de 4 a 6 anos. E aumentando o requerimento da pena também de detenção para reclusão, fazendo que aquela pessoa que comete um crime ambiental já comece no regime fechado e não tenha os benefícios legais. Segundo o ministro da Justiça, o Brasil tem 850 mil pessoas presas. Dessas, somente 350 por terem cometido crimes ambientais. O que para ele não é possível, considerando o potencial desse crime, que ele avalia como gravíssimo. Já a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comemorou o endurecimento das penas para os crimes ambientais. A elevação da pena é fundamental para que aqueles que cometem os crimes ambientais não venham na expectativa de que terão penas alternativas, redução de pena, que é isso que faz com que eles continuem fazendo a destruição, agravando o problema da mudança do clima. A proposta aumenta a punição para crimes ambientais como queimadas intencionais, desmatamento e garimpo ilegal. Entre as sugestões está a mudança nas penas, que passariam de detenção para prisão em regime fechado. Dados da organização MAP Biomas mostram que entre janeiro e setembro deste ano, mais de 22 milhões de hectares foram queimados em todo o Brasil. A área do mesmo tamanho do estado de Roraima. Quase metade dessas queimadas ocorreram no mês de setembro. Repórter Brasil News. Agora é lei. O presidente Lula sancionou o projeto que reconhece as expressões artísticas, charge, caricatura, cartoon e grafite como manifestações da cultura brasileira. A assinatura foi nesta terça-feira em evento no Palácio do Planalto. Para Pedro Rajão, pesquisador e produtor do projeto Negro Muro de Arte Urbana como o grafite, a lei dá legitimidade para os artistas serem vistos como trabalhadores. Eu acho que isso dá uma legitimidade para o fazer artístico e para a respeitabilidade das carreiras dos artistas visuais como uma classe de trabalho. Isso no Brasil ainda é um desafio muito grande da gente conseguir ser respeitado como trabalhador da arte. E isso vai nos ajudar tanto a promover a riqueza de todos esses fazeres artísticos, como também a manutenção, né, e o respeito, a proteção a um trabalho que diz tanto sobre a nossa própria cultura e que promove a nossa identidade brasileira e racial. Na tramitação do texto no Congresso, parlamentares entenderam que esse reconhecimento promove a inclusão social e o desenvolvimento econômico em comunidades marginalizadas. Também nesta terça, o presidente Lula assinou a lei que declara o educador Anísio Teixeira patrono da escola pública brasileira. Um dos maiores educadores do Brasil, o baiano da cidade de Caetité, era também jurista, intelectual e escritor. Presente na cerimônia de sanção, a deputada federal Alice Portugal comemorou o reconhecimento justamente no Dia do Professor. Nós estamos dando um presente ao professorado brasileiro. Os professores são arquitetos de pessoas. Nas mãos deles, nós entregamos a perspectiva da construção de uma cidadania melhor. O Anísio ele dizia que já se falou tanto em educação e que hoje sobressalta um desejo incontrolável pela ação. Era um defensor da educação sem privilégios e do acesso democrático ao ensino. Foi, inclusive, um dos idealizadores da Universidade de Brasília, onde já foi reitor. Nos anos 90, o nome dele foi incorporado ao INEP, que hoje se chama Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Outros projetos de lei foram assinados nesta terça pelo presidente Lula, o que inscreve o nome de Eduardo Henrique Ascioli Campos no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, outro que cria o Dia Nacional da Música Gospel e o que reconhece como manifestação da cultura nacional a Festa do Sairé, realizada no distrito de Alter do Chão, em Santarém, no Pará. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas.
Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. Quinta-feira, 17 de outubro de 2024, está entrando no ar mais um Infonews, as últimas notícias do Brasil e do mundo. As coligações em que PT e PL estiveram juntos elegeram 49 prefeitos no país nas eleições municipais 2024. Os partidos do presidente Lula do PT e do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL são adversários nacionalmente, o que fez com que lideranças do PL protestassem contra alianças entre as siglas. A maior parte das vitórias aconteceu no estado do Maranhão, em que 13 cidades terão prefeitos apoiados pelos dois partidos. No segundo turno, há ainda uma candidatura unindo os dois partidos. É em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A Prigil do Podemos, que tem em sua coligação as duas siglas, enfrentará engenheiro Daniel do União. No primeiro turno, a Prigil teve 25,93% dos votos válidos, 38.896 votos contra 48,98%, 73.479 votos de Daniel. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 25 graus. A umidade do ar varia de 60% a 100%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima é de 35 graus. A umidade do ar varia de 60% a 100%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte. Você confere com a gente nesta quinta-feira, 17 de outubro. E o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, falou pela primeira vez sobre a mudança das datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Ele explicou que a CBF ouviu os 4 clubes envolvidos, Atlético, Corinthians, Flamengo e Vasco, antes de decidir pela alteração, mesmo com 2 clubes a favor e 2 contra. A mudança foi proposta por Flamengo e Atlético devido à proximidade com a data FIFA, enquanto Corinthians e Vasco foram contrários e recorreram ao STJD. Além disso, o Corinthians pediu que a CBF retirasse os treinos da seleção do seu CT, que foram transferidos para o Palmeiras. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte para você. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre epicondilite lateral do cotovelo. O médico ortopedista Dr. Rodrigo Calil nos fala como prevenir a epicondilite lateral do cotovelo. Olá, ouvintes. A epicondilite lateral ou cotovelo do tenista é uma condição médica que envolve a inflamação ou alteração de um ou mais tendões que se originam no epicôndilo lateral do húmero, que é uma proeminência do lado de fora do cotovelo, responsáveis pelo movimento de extensão do punho.
Existem algumas dicas que podem prevenir esse tipo de patologia. Vou destacar 7. Primeiro, faça alongamentos do antebraço. Segundo, faça fortalecimento muscular. Terceiro, evite movimentos repetitivos em excesso. Quarto, evite ficar muito tempo com o cotovelo flexionado ou dobrado. Quinto, evite carregar objetos muito pesados. Sexto, para pessoas que utilizam computadores, o apoio completo do antebraço na mesa e o uso de apoio para teclados e mouse são recomendados. E sétimo, faça uma revisão constante da técnica esportiva, pois movimentos inadequados aumentam o risco da epicondilite lateral no cotovelo. Caso suspeite de epicondilite lateral no cotovelo, procure um médico ortopedista, de preferência especialista em ombro e cotovelo. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. O Brasil não terá horário de verão em 2024. A decisão do ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia veio depois de 10 reuniões entre o Ministério e órgãos ligados à energia, entre eles o Operador Nacional do Sistema, ONS. Apesar da decisão, Silveira reiterou diversas vezes na entrevista coletiva que concedeu na tarde desta quarta-feira que a política pública não está descartada e voltará a ser debatida para 2025. Nós temos condição de chegar depois do verão em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025. E quando eu faço esse parêntese, eu faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. Ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político. Ela é uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e na economia. Desde que foi alertado pelo ONS sobre a crise hídrica e a baixa histórica dos reservatórios do país, Silveira disse que começou uma série de reuniões com o setor técnico. A partir delas, tomou medidas que preservaram o volume das bacias e fizeram com que o Brasil chegasse aos dias de hoje com 11% a mais de reserva hídrica do que o previsto. Na coletiva, o ministro Alexandre Silveira disse ainda que os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, mostram que este ano o Brasil vive a maior seca desde 1950, quando as medições começaram a ser feitas. Para o advogado civilista especializado em direito do consumidor, Kevin de Souza, a escassez de chuva e os eventos climáticos extremos no Brasil têm gerado um impacto direto no custo da produção de energia, especialmente nas usinas hidrelétricas que operam com níveis baixíssimos de água. Essas medidas, elas forçam o acionamento de termoelétricas, como foi já divulgado essa semana pelo governo, que prevê um acionamento mais intenso até dezembro dessas termoelétricas e automaticamente isso aumenta o custo da energia para os consumidores. E sobre a ótica do direito do consumidor, nós temos que sempre prezar por uma energia a preço justo e um comprometimento do governo também com essas políticas. Com a decisão do ministro Alexandre Silveira, tudo fica como está e não haverá o adiamento dos relógios em 2024. Reportagem Lívia Braz. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Destaque internacional. Mulher recebe resposta de vaga de emprego 48 anos depois de enviar carta. Quase 50 anos se passaram até que a britânica Tizzy Oldson, hoje com 70 anos, descobrisse o motivo de nunca ter recebido uma resposta sobre uma candidatura para um emprego que desejava muito. Recentemente, ao abrir uma correspondência, ela encontrou a carta que enviou em janeiro de 1976 para se candidatar a uma vaga como motociclista dublê. No entanto, o envelope nunca chegou ao destino, pois ficou preso atrás de uma gaveta no correio. Apesar do imprevisto ter custado uma oportunidade de emprego, Hudson construiu uma carreira repleta de aventuras.
Segundo a BBC, ela conseguiu empregos que a levaram a viajar pelo mundo e a viver uma vida extraordinária. O mais surpreendente, segundo Hudson, foi como conseguiram rastreá-la depois de tantos anos, especialmente considerando suas mudanças frequentes de endereço, incluindo mudanças de país. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando à previsão do tempo para o Nordeste, Aracaju, em Sergipe, apresenta tempo nublado, com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 55% a 95%. Jucás, no Ceará, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima é de 32 graus e a umidade do ar varia de 40% a 95%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Botafogo, em busca do título do Campeonato Brasileiro, planeja antecipar o jogo contra o Cuiabá da 33ª rodada para o dia 9 de novembro, a fim de evitar desfalques durante a próxima data FIFA, já que o campeonato não será paralisado. Na última convocação, 7 jogadores do time foram chamados por suas seleções. O clube carioca, líder com 60 pontos, enfrentará o Criciúma no Maracanã, retornando ao estádio como mandante após 10 anos, com expectativa de um público recorde na temporada, já que mais de 50 mil ingressos foram vendidos. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. Sete horas 29 minutos, 7h29, Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Nesta manhã eu gostaria de falar do Kit da Construção. O Kit da Construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana: tubo para água, tubo para esgoto, conexões, torneiras, colas e diversos. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Também falando nesta manhã de Lamartine Locações, porque a Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 84-99988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Você está com saudade de viajar? Então venha para a pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade em meio a uma natureza exuberante.
Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer. Salão de jogos, cantinho da leitura, redário e a nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados, perfeitos para a sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na pousada Colina dos Flamboyantes. É só garantir a sua reserva agora. 84998188212 ou via Instagram, @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro. É aqui. Vamos falar também de Rivaneide. Vamos falar do melhor bolo do Litoral Sul. E quem faz? Ela, Rivaneide Medeiros. Vai organizar um aniversário, um casamento ou um evento especial e precisa daquele bolo delicioso? A Rivaneide prepara para você. Bolos com os melhores recheios e aquela decoração única, que serão preparados com muito carinho. E não é só isso. Agora a Rivaneide também está preparando as melhores bolachas de leite da região. Aqui na Maricampo já provamos e eu posso dizer com propriedade. É uma delícia. Quer ter aquela bolacha de leite deliciosa? O melhor bolo do Litoral Sul? É só ligar agora mesmo. 84994048163. Repito, 994048163. O melhor bolo do Litoral Sul é dela, Rivaneide Medeiros. Falando também nesta manhã da Paçoca de Pilão, vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990 trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora. 3238-2088 ou no WhatsApp 996528024. E ainda você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergo. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708 em Pirangi do Norte. E agora vamos falar de passeio, isso mesmo. Está procurando passeios turísticos? Para você ou para alguém especial, indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. O incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 84981438825. Repito, 84981438825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada Turismo de Aventura. Esse é o nosso Jornal Maricampo aqui. Você amanhece o dia muito bem informado. Vamos com as notícias em nível Rio Grande do Norte. Vamos para a previsão do tempo no dia de hoje em Natal. Para você que acompanha a nossa programação, fique ligado. O tempo em Natal para o dia de hoje: sol com pancadas de chuva agora pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite o tempo fica firme. A mínima para hoje 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 67 e a máxima 84%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés, hoje quinta-feira, 17 de outubro de 2024, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 4h58 e o pôr do sol será às 17 horas e 13 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 3h40 e a seguinte pré-mar será às 16 horas e 3 minutos. A primeira baixa-mar será logo mais às 9h49 e a seguinte baixa-mar às 22 horas e 7 minutos. O nível da água está descendo neste momento. A baixa-mar será dentro de 4 horas e 31 minutos. Teremos 12 horas e 14 minutos de sol. O trânsito solar é às 11 horas e 6 minutos. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado.
E vamos com mais informações para você. Natália segue com maior rejeição do eleitor. A pesquisa Consulta e Tribuna do Norte também sondou os eleitores sobre a fidelização do voto e o nível de rejeição em relação aos dois candidatos a prefeito de Natal. Foi apresentado ao entrevistado o nome do candidato no segundo turno e, em seguida, foi perguntado ao eleitor se, sabendo da candidata tal, votará nele com certeza. Poderá vir a votar nele, não votará nele de maneira alguma e não sabe dizer. Foram os itens das perguntas. Nesse aspecto, o candidato do União Brasil, deputado Paulinho Freire, leva ampla vantagem sobre a deputada Natália Bonavides, do PT, visto que 50% dos eleitores afirmam que não mudarão o voto para Freire e 31% confirmam que votarão em Bonavides. Em relação ao quesito rejeição, Freire também continua em vantagem, pois 39,30% dizem que não votarão nele de maneira alguma e outros 57,10% declaram que não votarão em Natália Bonavides de maneira alguma. Os resultados da pesquisa estão sujeitos a um erro máximo permissível de 3,1% de confiabilidade de 95%. A pesquisa Consulta e Tribuna do Norte foi realizada entre os dias 14 e 16 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 04536/2024. Maré alta deixa a Defesa Civil em alerta para evitar danos na orla. A onda intensa de marés altas na costa de Natal atingirá os níveis mais altos a partir de hoje, quinta-feira, 17 de outubro, e deve seguir até o próximo domingo, dia 20, segundo previsões da Capitania dos Portos de Natal e da Defesa Civil Municipal. Mesmo com as previsões, banhistas de Natal já têm sentido os efeitos de marés intensas desde o início dessa semana. O movimento fez com que a Defesa Civil de Natal colocasse sacos de areia em parte da orla com o intuito de proteger hotéis e pousadas na orla. Segundo Fernanda Jucá, diretora da Defesa Civil Municipal, a Prefeitura colocou sacos de areia no Morro do Careca e em outras bases de hotéis que tiveram muros desabados com a força da maré no final de setembro. Ontem, por exemplo, foram iniciadas ações na Praia da Redinha. As marés começam a se intensificar desde a madrugada e ainda teremos ela de maneira intensa sexta, sábado e domingo. Tem mais informações no nosso Jornal Maricampo. Agora, 7h39, 7h39. Tem mais notícias, tem mais informação. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Se o clima no planeta esquentar mais do que 1,5 graus, o limite que os cientistas consideram mais seguros, as consequências serão irreversíveis para a humanidade, ainda que o limite seja reduzido temporariamente, concluiu um estudo publicado na revista científica Nature. O estudo, realizado por 30 cientistas durante 3 anos, responde a uma pergunta cada vez mais recorrente diante do atraso de países em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, que é sobre relevar o limite. Se a temperatura média aumentar mais do que 1,5 graus, seriam alcançados pontos de inflexão, como o degelo do permafrost e da turfa, 2 imensos depósitos de carbono, que, se desaparecerem, liberariam volumes enormes de gases de efeito estufa, que, por sua vez, aqueceriam o planeta. Se o limite de 1,5 graus for superado durante um século, o nível do mar também poderia subir outros 40 centímetros, o que representaria uma ameaça para os países insulares, alertaram os autores. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews.
Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte, Rio Branco do Acre tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 36 graus. A umidade do ar varia de 55% a 94%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Na última terça, o Corinthians venceu o Boca Juniors na semifinal da Libertadores Feminina, avançando para mais uma final. Com essa vitória por 1-0 com o voleio de Gabi Zanotti, as Brabas quebraram a invencibilidade das argentinas que durava 38 jogos. O Boca não perdia desde a Libertadores de 2022. Olha que coisa, hein? Esse confronto marcou a primeira vitória do Corinthians sobre o Boca, que havia eliminado o time paulista nas quartas de final no ano anterior. Agora o Corinthians buscará o seu 5º título na competição em sua 5ª final em 7 participações. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. 7h42, 7h42, Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora vamos chamar ele, o nosso repórter em ação, Paulo Isaías, em sua 2ª edição. Tá tudo prontinho para a 2ª edição, Paulo? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. E eu volto já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. O Brasil mais que dobrou o número de médicos nos últimos 10 anos. Passou de 239 mil em 2004 para cerca de 576 mil em 2024. Atualmente, o país conta com quase 3 profissionais para cada 1.000 habitantes. Os dados fazem parte do estudo Demografia Médica no Brasil, divulgado nesta terça-feira em Brasília pelo Conselho Federal de Medicina. O Sudeste concentra 51% dos médicos do país e o Norte apenas 8%. O presidente do CFM, José Irangalo, defende políticas públicas eficientes para levar médicos ao interior do Brasil. 23% das capitais agrupam 52% dos médicos brasileiros. Por que isso? Porque tem condições melhores de trabalho, condições salariais e condições de vida melhor para que o médico possa ficar. Por isso que muitos médicos procuram as capitais. E com isto fica a dever aqueles municípios mais distantes, onde não tem uma política pública para favorecer o médico que está presente naquele município. São Paulo é o estado com o maior número de profissionais, mais de 165 mil. Minas Gerais e Rio de Janeiro possuem cerca de 70 mil cada. Em último aparecem Acre, Roraima e Amapá, com um total de médicos entre 1.500 e 1.100. Para o conselheiro federal do CFM, Estevão Rivelo, não faltam médicos no país. Ele cobra melhoria na gestão para reter os profissionais em regiões carentes. Não dá para comparar má gestão do serviço público com falta de profissional médico, que hoje não existe no Brasil. Então, hoje, com segurança, um município que não tem um posto de saúde com médico tem que ver quais são os motivos que isso está acontecendo, porque há profissional suficiente e aí compete aos gestores entregarem à população esse acesso ao serviço, que hoje quase 75% da população depende do SUS e 25% da população depende, em média, do serviço suplementar. As capitais registram, em média, 7 médicos por 1.000 habitantes, contra a média de 1,9 de cidades do interior.
Ainda de acordo com o estudo, em 13 estados, o número de médicos dobrou ou mais entre 2010 e 2014. Caso de Piauí, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O número de turistas estrangeiros no Brasil em setembro foi o melhor de todos os tempos para o mês, segundo o Ministério do Turismo. Foram 445 mil visitantes no período, 26% a mais que no mesmo mês do ano passado. Ao longo do ano, setembro foi o quarto melhor mês para a recepção de visitantes estrangeiros, atrás apenas de janeiro, fevereiro e março, período de alta temporada, sol e calor. Nos 9 primeiros meses do ano, o país já recebeu quase 4 milhões e 900 mil viajantes de outros países, aumento de 12% em relação a 2023. Segundo a ministra do Turismo em exercício, Ana Carla Lopes, os estrangeiros gastaram 26 bilhões de reais este ano por aqui. E a ideia é atraí-los para outras regiões do país. Continuamos categorizando mais municípios, colocando-os no mapa do turismo para que tenham sempre mais do que sol e praia. A gente tem muitas outras opções, como o ecoturismo, as chapadas estão aí. Então a gente tem muito ainda a crescer, mas desde já comemorando esses dados. Os argentinos são os nossos principais visitantes. Mais de 1.400.000 vieram para cá desde o início do ano. Em segundo lugar, os Estados Unidos enviaram mais de 500 mil turistas, seguidos pelo Chile. Países europeus como França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha somam mais de 700 mil turistas neste ano. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. As inscrições para o concurso dos Correios vão até o dia 28 deste mês, uma oportunidade de trabalho para mais de 3.500 pessoas em todo o país. Se interessou? As inscrições devem ser feitas pela internet no site do IBFC, Instituto responsável pelo concurso. Para se inscrever, tem que pagar a taxa de inscrição de R$ 39,80 para nível médio e R$ 42,00 para superior. Doadores de medula óssea em entidades cadastradas no Ministério da Saúde e os inscritos no CadÚnico não pagam. Tem vagas para nível médio na função de agentes, com salário a partir de cerca de R$ 2.400. Quem tem nível superior pode concorrer ao cargo de analista com vencimentos iniciais de mais de R$ 6.800. Pelo edital, 30% das vagas são para pessoas pretas, pardas e indígenas. Outros 10% estão reservados para pessoas com deficiência. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A primeira estimativa para a safra de grãos na temporada 2024-2025, realizada pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, aponta para a produção de cerca de 322 milhões de toneladas. O volume representa crescimento de 8,3% em relação ao obtido no período de 2023-2024, o que seria um novo recorde na série histórica, caso o resultado se confirme. Para a área, é estimado o crescimento de 1,9% sobre a safra anterior, passando para Fique mais por de dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Botafogo, em busca do título do Campeonato Brasileiro, planeja antecipar o jogo contra o Cuiabá da 33ª rodada para o dia 9 de novembro, a fim de evitar desfalques durante a próxima data FIFA, já que o campeonato não será paralisado. Na última convocação, 7 jogadores do time foram chamados por suas seleções. O clube carioca, líder com 60 pontos, enfrentará o Criciúma no Maracanã, retornando ao estádio como mandante após 10 anos, com expectativa de um público recorde na temporada, já que mais de 50 mil ingressos estão projetadas em cerca de 105 milhões de toneladas, com base no aumento da produção e da demanda mundial, especialmente da China. No caso do trigo, os danos causados pelas adversidades climáticas no Paraná influenciam na valorização dos preços do cereal no mercado doméstico. O clima adverso em outras importantes regiões produtoras no mundo também foram fatores para a alta nas cotações verificadas pela Conab. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos lançou a terceira de 5 cartilhas destinadas a orientar os órgãos na jornada de alinhar infraestrutura, regulação, economia digital e pessoas aos valores sociais no uso de dados pelo governo. Essas cartilhas fazem parte da trilha de governança de dados, que tem o objetivo de promover a implementação da cultura de dados no Poder Executivo Federal, assegurando proteção aos direitos individuais dos cidadãos. A primeira cartilha apresentou os conceitos iniciais da governança de dados. A segunda abordou o ecossistema de dados do Poder Executivo Federal. E este terceiro volume traz informações sobre os papéis e responsabilidades na governança de dados do Poder Executivo. Para baixar os documentos, basta acessar a página gov.br/governo digital, clicar no link Infraestrutura Nacional de Dados e depois em Governança de Dados. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O governo federal anunciou nesta segunda-feira, dia 14, medidas para restabelecer o fornecimento de energia para a parte da capital paulista afetada por apagão desde sexta-feira, dia 11. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a concessionária Enel, empresa responsável pela prestação dos serviços de energia elétrica em São Paulo, sobre a colaboração do plano emergencial para a restauração completa do abastecimento de energia. O prazo concedido é de 3 dias. A empresa também foi questionada sobre a criação e a divulgação de canais de atendimento à população atingida pelo apagão, o desenvolvimento de diagnóstico detalhado da interrupção de energia e o fornecimento do número exato de consumidores afetados. A AGU, Advocacia Geral da União, recorreu da decisão da Justiça Federal, que suspendeu o pagamento de multa no valor de R$ 165 milhões pela empresa em decorrência de penalidade aplicada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A AGU anunciou que avalia ajuizar ação por dano moral coletivo contra a concessionária. A CGU, Controladoria Geral da União, vai instaurar uma auditoria de fiscalização para investigar as causas do apagão e a atuação da ANEEL no caso desde 2023, quando ocorreu outra falha dos serviços prestados pela mesma empresa. Todas as ações anunciadas fazem parte de uma preocupação do governo federal com a retomada imediata do serviço e a garantia da reparação de todos os prejuízos causados aos consumidores. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Nesta terça-feira, 15 de outubro, o Brasil celebra o Dia do Professor. A data foi instituída pelo decreto de 1963. A atual gestão do Ministério da Educação tem buscado a valorização docente por meio de diversas políticas e ações que proporcionem formação inicial e continuada dos professores, qualificação profissional, planos de cargo, carreira e remuneração, entre outras iniciativas. Além das políticas já em andamento, o MEC anunciará em breve um conjunto de ações de reconhecimento e de incentivo aos professores. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o MEC está finalizando o desenho do programa para valorização docente, com uma política de reconhecimento e benefícios para professoras e professores do Brasil. Repórter Brasil News. Informação, Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. 7h56, 7h56. Tem mais informações nesta manhã.
Um grave acidente aconteceu na noite de ontem, na rodovia 288 entre Cruzeta e Acari. O sinistro envolveu pelo menos 2 veículos, uma caminhonete e um carro de passeio. De acordo com informações preliminares obtidas com exclusividade pelo blog do Jair Sampaio, a suspeita de vítima morta e que há vítimas de São João do Sabugi. Novas informações a qualquer momento dentro da programação. E também informações apontam que uma criança foi socorrida para Currais Novos. Essas são as imagens que você confere agora dentro do nosso jornal. Traficantes rivais de Marcola são transferidos para o Presídio Federal em Mossoró. A informação foi confirmada pelo Metrópolis e Roberto Soriano, Tirissa, Abel Pacheco de Andrade, o Vida Louca e Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho, eram da cúpula do PCC, mas foram expulsos da facção em 15 de fevereiro deste ano, após chamar Marcola o líder máximo da organização de delator. A transferência ocorreu essa semana e, anteriormente, o grupo estava custodiado na Penitenciária Federal de Brasília. Os 3 ex-integrantes da cúpula do primeiro comando da capital, PCC, foram transferidos para a Penitenciária Federal de Brasília, para a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que ficou nacionalmente conhecida após ser a primeira unidade do tipo a registrar uma fuga no começo do ano. Auditores da CGU protestam contra a desvalorização da carreira durante visita de Lula em Natal. Auditores e técnicos federais de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, no Rio Grande do Norte, protestaram contra a desvalorização da carreira durante a visita do presidente Lula a Natal ontem, quarta-feira, dia 16. Os servidores da CGU estão em greve desde agosto, motivados pela intransigência do governo, que encerrou de forma unilateral as negociações com a categoria. Lula criou a Controladoria Geral da União e nós estamos aqui para pedir que ele, enquanto presidente, valorize a carreira dos auditores da Controladoria, com o tratamento desigual que recebemos em relação a outras carreiras, afirmou Elaine Faustino, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle. No oferecimento, kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Lamartine Locações, Pousada dos Flamboyantes em Cerro Corá, Riva Neide, o melhor bolo do Litoral Sul, Terra Molhada Turismo de Aventura e Paçoca de Pilão em Pirangi do Norte. Esses são os nossos anunciantes do Jornal Maricampo. E agora vamos até Recife, Pernambuco. De lá vai falar o nosso repórter, o nosso correspondente, Ricardo Pires. Alô, Ricardo Pires, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo à nossa programação nesta manhã de quinta-feira. Alô, Ricardo, bom dia. Bom dia a todos da Rádio Maricampo, bom dia meu amigo Marcílio Dantas. Hoje quinta-feira, dia 17 de outubro, mais uma previsão do tempo aqui para Recife, calorão, viu? A mínima está em torno de 24 graus, a máxima é 27, temperatura média, a umidade relativa do ar em torno de 85%, faz sol o dia todo, hein?
muitas nuvens, pancadas de chuva de manhã e à noite. Mas o calor já chegou, hein? Já chegou com vontade. É isso, amigos. Amanhã a gente volta para mais uma previsão do tempo aqui em Recife. Até lá! Até lá! Esse foi o nosso amigo Ricardo Pires, o nosso correspondente de Recife, Pernambuco. E agora, para encerrar a nossa programação, vamos trazer aquele cafezinho matinal e, na sequência, o nosso pensamento do dia. Esse café que com certeza é uma delícia. Que delícia! Hora do café! Cafezinho no capricho nesta manhã para o nosso amigo Lula Capistrano. Também Rubens e Frank do Kit da Construção. Dona Gorete, Gunter e também Guedes. Oscar Ribalta, Léo Melo, Leonardo, Wellington Dionísio, Marcelo Dias e a Lucicleide lá em João Câmara, Valquíria e Valderi Alves. Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta. Ricardo Pires, nosso amigo correspondente lá de Recife, Pernambuco. A Mônica Silva também. Cafezinho no capricho para a Adriana, lá em São José do Campestre. Temos também o nosso amigo Júnior, lá em Macaíba. Alberto Dantas, em Guamaré. E também a nossa querida Daniele, em João Pessoa, na Paraíba. A Sara, em Catanduva, São Paulo. E também a Josiane Vicente, em Braga, Portugal. Vamos agora servir o cafezinho no capricho. Então vamos lá. Esse cafezinho é da hora. Vamos lá. Olha aí, mexendo o café. Tem que mexer o café, né? E agora vamos brindar esse café com muita alegria. Vamos lá, bebendo esse cafezinho. Um brinde a todos nós ouvintes da Rádio Maricão. Isso. Vamos agora, e aí, meu amigo Marcos Brito. Tô sabendo que o café do nosso amigo Marcelo Dias, lá em João Câmara, é um café bem caprichoso. Hoje ele tá comendo cuscuz com carne moída. Olha aí, ó. O problema não é comer cuscuz com carne moída. O problema, sabe o que é? É que ele tá quase engasgado. É verdade. Calma, Marcelo Dias. E o Marcos Brito? Calma. O Marcos Brito tá tomando cafezinho hoje, sabe com quê? Bolachas São João del Rei. Meu Deus do céu. Bolachas São João del Rei, ó. E o Guedes tá tomando aquele cafezinho com bolachas naturais. Eu perguntei que bolacha natural é essa, meu amigo Guedes. Não, é bolacha light, ó. Bolacha light. Tá certo. Esse seu Guedes. Gente, final de mais uma programação. Amanhã estaremos de volta, se assim Deus nos permitir, a partir das 7 da manhã, com muito mais informações. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Ao praticarmos o amor, nos aproximamos de Deus. Ao praticarmos o amor, entendemos mais a sua natureza.
Quando amamos, mostramos ao mundo que somos filhos de Deus e que Ele vive em nós. O amor é uma força transformadora, capaz de romper barreiras, curar feridas e unir pessoas de diferentes origens e culturas. Até amanhã, forte abraço e um bom dia. Informação